E aí, galerinha do sexto ano do Colégio Manaim, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula gravada, não é isso? E na semana passada nós falamos sobre as rochas, né? Falamos sobre as rochas magmáticas e falamos também sobre as rochas sedimentares. Hoje nós vamos falar de um tipo especial de rochas, que são as rochas metamórficas. Então, olha só, esse nosso vídeo ele vai ser acompanhado da transição dos nossos slides e pelos nossos slides vocês vão aprender ainda hoje um pouco mais sobre o ciclo das rochas. Falamos de rochas magmáticas, rochas sedimentares, hoje vamos falar de rochas metamórficas. Então, se liga aí na nossa videoaula de hoje. Bom, olha só, galera, na semana passada, na nossa aula online, né, nós começamos a falar sobre as rochas, né? Nós falamos sobre rochas magmáticas. Eu vou lembrar para você o que são rochas magmáticas. Rochas magmáticas são aquelas que são formadas a partir do resfriamento lento do magma. Então, acontece a erupção vulcânica, né? E aí o que acontece? A lava que é expelida do vulcão, ela vai se resfriando lentamente até formar as rochas que são chamadas de rochas magmáticas. Lembra que essas rochas magmáticas elas podem ser extrusivas, ou seja, formadas fora do vulcão, ou podem ser intrusivas, que são formadas dentro do vulcão. A gente tem principalmente o basalto, que é uma rocha extrusiva, e temos o granito, que é uma rocha intrusiva. Falamos de rochas sedimentares. Rochas sedimentares são aquelas que são formadas a partir dos sedimentos, ou seja, as rochas elas começam a se desgastar, elas começam a se desfazer e aí vão formar os sedimentos. É como se fosse as camadas de bolo, né? Então aí a gente tem as rochas sedimentares. São aquelas que vêm de sedimentos. Beleza. E aí o Cebolinha pergunta, né? E as rochas metamórficas, ou seja, as rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas, não é isso? O que são rochas metamórficas? Certamente, se a gente estivesse na nossa aula online, você poderia dizer o que são as rochas metamórficas. Olha só, tu podes acompanhar na página 196 do teu livro, tá? Da unidade 2, nós estamos na unidade 2, tá? No capítulo 4. Então, lá na página 196, tá? Vai ter o conceito de rochas metamórficas. Então, olha só, antes de te falar o que são rochas metamórficas, eu vou te mostrar o exemplo do Cristo Redentor. Nós temos um pequeno Cristo aqui em Castanhal, né? Mas lá no Rio de Janeiro existe esse monumento histórico que é visitado pelos turistas, que é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, gente, ele é feito de concreto armado e ele é revestido por uma rocha que é chamada de esteatito, tá? Esteatito, ou também conhecido como pedra-sabão. Então, esteatito ou pedra-sabão é o exemplo de uma rocha metamórfica, ok? Olha só, então o que são rochas metamórficas? São rochas que se originaram da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Então a rocha metamórfica é uma rocha que vem da transformação. Quando uma rocha magmática ou sedimentar, ela se transforma. Mas como assim, professor? Como é que uma rocha magmática ou sedimentar ela pode se transformar? Isso acontece com o aumento da temperatura, com a pressão, o aumento da pressão ou até mesmo o atrito entre essas rochas. Então, o aumento da temperatura, aumento da pressão e o atrito dessas rochas, vai transformar essas rochas magmáticas ou sedimentares em rochas metamórficas, ok? Muito bem. Aí eu vou te dizer alguns exemplos. Olha só, o argilito é uma rocha sedimentar. Ela sofre o metamorfismo, ela vai se transformar no xisto. Então, xisto é uma rocha magmática, metamórfica, certo? Então, ela passa pelo metamorfismo, ou seja, pela transformação. O granito, que é uma rocha magmática, ela passa pelo metamorfismo e se transforma na gneise, certo? Nós temos aí o calcário, que passa pelo metamorfismo e se transforma no mármore. Então, essas rochas sedimentares ou magmáticas, quando elas se transformam, vão dar origem às rochas metamórficas, ok? Olha só,
Então, quando as rochas magmáticas ou sedimentares sofrem aumento da pressão e temperatura, mudam a sua estrutura que forma as rochas metamórficas. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que as rochas elas têm uma composição mineral. Cada rocha ela é formada por um tipo de minério, não é isso? E quando essas rochas passam por essas transformações, tá? Os minerais, a composição mineral delas também vai mudar, ok? Então a composição mineral das rochas ela muda quando elas passam pelo processo de metamorfismo. Então olha só, observa lá o calcário dando origem ao mármore, né? O arenito dando origem ao quartzito e o argilito dando origem à corneana, tá? Então a gente vê aí um exemplo do metamorfismo ou transformação das rochas, ok? Olha só essa imagem. Essa imagem ela vai te mostrar o seguinte, tu tens ali o oceano, né? Aqui você tem, olha, a crosta oceânica, aqui aqui a costa oceânica dos oceanos, a crosta continental, que são os continentes. Aí aqui a gente tem o magma, né? O manto, que é a camada mais interior da Terra, que tem o magma. Isso daqui começa a fazer uma alta pressão e alta temperatura. Por quê? Aqui é muito quente. Então esse aumento da temperatura e da pressão vai fazendo com que essas rochas que estão aqui, elas comecem a ter alteração na sua composição mineral. Então olha só, através da alta pressão e alta temperatura, né, é que vai se formar essas rochas aí. Então, quando aumenta a temperatura e aumenta a pressão, as rochas elas começam a se transformar, ok? Olha só, essa rocha aí é a ardósia. A ardósia ela é uma rocha que ela vem do metamorfismo do xisto. Ela é uma rocha de origem argilosa. Geralmente a ardósia ela tem coloração cinza, ela pode ter coloração verde, vermelha, marrom ou preto, tá? Ela vai surgir da atividade tectônica das rochas argilosas, ou seja, as rochas argilosas elas começam a se transformar, ok? Como pode formar placas, ela é comumente utilizada para a confecção de pisos e telhados, ok? Olha só, a gente tem aí então a ardósia, né? Ela pode ser usada aí, olha, na construção de telhados, de casas, né? Ou até mesmo de pisos. A gente vai ver aí pisos de ardósia verde, pisos de ardósia marrom, amarela, rosa, tá? Pisos de ardósia preta, tá? O xisto, o que vem a ser o xisto? O xisto é uma rocha que ela vem do metamorfismo do argilito. O argilito, ele vai se transformar no xisto, ok? Então você tem mais um exemplo de rocha. Aí a gente tem aqui o famoso mármore. Olha só, o mármore é um tipo de rocha, né, que você vê ali, olha, construção de monumentos, de estátuas, de móveis, de bancadas, né? Então olha só, o mármore ele vem do metamorfismo do calcário. Então, olha só, o mármore é uma rocha metamórfica de origem calcária, ou seja, ela vem do calcário. Ela é formada, né, o mármore, quando o carbonato de cálcio ele vai sofrer transformações. Então, o carbonato de cálcio, que é a composição mineral dessa rocha, ela começa a passar por transformações. E aí ela vai se cristalizar, ok? Ela vai se cristalizar. Muito bem, o mármore ele pode ter coloração branca, mas pode ser também rosa, pode ser verde ou preto. Ela é utilizada, como a gente está vendo aí na imagem, né? Na construção de estátuas, de esculturas e também muito utilizada na construção civil, tá? A gente pode ter aí bancadas de mármore, né? Em clubes, em hotéis, restaurantes, né? A gente vê muito o mármore presente. Gneiss. O que vem a ser a gneiss? A gneiss é um outro tipo de rocha metamórfica. Olha só, a gneiss ela é uma rocha que ela é rica em feldspato, quartzo e mica, ou seja, essa é a composição mineral da gneiss, riquíssima em feldspato, quartzo e mica. Ela também pode ter coloração cinza, rosa, preta e ela é muito semelhante com o granito, tá? Ele pode ser originado, o gneiss, tanto de rochas sedimentares quanto de rochas magmáticas. E aí a gente observa, olha aí, uns tons claros e tons escuros na formação da gneiss, tá? Então ela pode ter origem aí de rochas sedimentares ou magmáticas. E aí a gente vê, olha aqui, olha, o tom claro, alguns tons claros e alguns tons escuros aqui, ó. Tom claro e tom escuro. Então essa é a composição da gneiss que vem aí
do granito. Olha só, lá no Rio de Janeiro existe esse morro que é chamado de Morro do Pão de Açúcar, onde tem esse bondinho aqui, olha, esse bondinho, ele vem aqui do topo, né, desse morro e chega a uma estação aqui, tá? Essa rocha bem aqui, gente, que é a gneiss, essa rocha bem aqui, ela é formada, né, o pão de açúcar, ele é formado pela gneiss, certo? Formado pela gneiss. Então, alguns morros aí formados pela gneiss, beleza? Olha só, o pão de açúcar, gente, só uma curiosidade, antes da gente falar do petróleo, é que o pão de açúcar, ele está lá no Rio de Janeiro, né? Ele tem cerca de 396 metros de altitude e é formado pelo gneiss. Por que vem esse nome pão de açúcar? Porque antigamente os portugueses, eles transportavam açúcar em os recipientes de barro que tinham esse formato. Então, pelo fato do pão de açúcar, que é o instrumento de barro, ter esse formato, esse morro, ele recebeu esse nome entre os séculos XV e entre os séculos XVI e século XVII, beleza? Agora, olha só, bora falar de um assunto interessante, que são os combustíveis fósseis. Vocês já ouviram falar do petróleo? Você sabe o que é essa mistura? O que é o petróleo? Você sabe o que é o petróleo? Para que ele é utilizado? Né? A gente sabe que do petróleo vem muitos derivados que são utilizados no nosso dia a dia, como a gasolina, o querosene, né? O óleo lubrificante, que são utilizados nos carros, etc. Observa o seguinte, o que é o combustível fóssil? Combustível fóssil são todos aqueles que são formados pela decomposição lenta de restos de animais e plantas. Então, gente, para formar o petróleo demora muito tempo, muitos anos. Então, alguns animais e plantas, eles morrem, né? E eles vão se decompor, ou seja, eles vão formar a matéria orgânica. E esse processo leva milhões de anos. Então, para ter o petróleo, é um processo que demora aí muito tempo, milhões de anos, ok? Então, olha só, sobre os combustíveis fósseis, eu gostaria que vocês lessem na página 197 o que é o petróleo. Você vai ler também na página 198 o que significa o petróleo. E aí eu gostaria que você fizesse um pequeno vídeo explicando qual a importância dos derivados do petróleo. Quais são os derivados do petróleo? Gasolina, carvão mineral, o gás de cozinha. Então você vai fazer um vídeo falando qual a importância dos derivados do petróleo para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, tá bom? Para isso, tu vai ler a página 197 e a página 198 e vai fazer esse pequeno vídeo aí falando, né, sobre a importância dos derivados do petróleo para a sociedade, para o nosso dia a dia. Qual a importância desses derivados do petróleo para nós, ok? Então a gente vai aguardar o vídeo, tá? Vocês podem publicar esse vídeo na plataforma. Um forte abraço, fiquem com Deus e a ciência é linda.